Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus, essa palavra viva, essa palavra poderosa que o nosso Deus deixou para nós. É a herança que o nosso Deus Pai, a herança de Jesus Cristo, Novo e o Velho Testamento, para que nós possamos entender e compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? É o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós te amamos, Senhor. Te amamos em espírito e em verdade. Por isso estamos aqui, declarando: venha o teu reino de poder e glória sobre a nossa vida. Venha o teu reino de poder e majestade, para que possamos fazer somente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor quer fazer grandes obras em nossas vidas. O Senhor quer operar na plenitude da sua vontade, na plenitude do seu poder, para que possamos viver, praticar a palavra de Deus, que edifica, que purifica, que santifica, para a glória do teu nome e do teu reino. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Seja feita a tua vontade, Senhor, porque nós precisamos ver a tua vontade operando em nossas vidas. Ver que tu és o Deus que não muda, é o mesmo ontem, hoje, sempre, esse Deus de poder e autoridade para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Então vamos ler uma passagem que está escrita no livro de a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu, diga glória a Deus, Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para o evangelho os sábios, e escolheu para que o mundo é fraqueza, para o evangelho envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é significante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Vamos ler, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, clamando a um Deus poderoso, clamando a um Deus vivo, a um Deus presente e real, a um Deus que tudo pode, a um Deus que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Assim é o nosso Deus. Bom, aí nós vamos lá para o segundo livro de Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, abre aí, 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, abra a sua Bíblia, segundo livro de Coríntios 4, glória a Deus.
Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele sabe muito bem o que está fazendo em nossas vidas. Ele quer fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus sabe muito bem a quem Ele escolheu. Ele escolheu a você, a mim, a todos aqueles a quem Ele quer fazer essa obra. Pois o que Ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bom, então, diante disso, o que você acha que Deus quer fazer na nossa vida? Como Deus quer agir em nossas vidas? Como Ele nos forjou, como Ele nos forja, nos molda para fazer a sua obra? Bom, no segundo livro, segunda carta de Coríntios, do apóstolo Paulo aos Coríntios, diz assim, capítulo 4, versículo 6. Fala sobre vaso de barro. Quem são os vasos de barro que Deus escolheu? Nós. Nós somos esse vaso de barro. Esse vaso em que Deus fez algo muito especial para nós. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação, conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O poder de Paulo vem só de Deus. Poder para operarmos aqui na terra. O poder para fazermos a obra aqui na terra. O poder para fazer com que a glória de Deus resplandeça, a glória de Cristo resplandeça, vem do nosso Deus. Vem do nosso Deus. Esse poder é o que Deus coloca em nós para que nós possamos fazer a obra de Deus com excelência. E a vontade de Deus vai se cumprir. Diga glória a Deus. A vontade de Deus vai se cumprir. Sempre se cumpriu. Não vai ser diferente. E o versículo 7 diz assim, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estávamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Diga glória a Deus. Como é bom entender isso, né? Como é bom aprender isso de quem quer nos ensinar a viver de uma forma em que nós vamos poder fazer a obra de Deus com excelência. Porque Deus escolheu, não escolheu os nobres, não escolheu os ricaços, por exceção, algumas exceções acontecem, mas a maioria são pessoas que já sofreram, que já foram diminuídos, já foram rejeitados, já foram abandonados, já foram criticados, julgados por não ser nada. Mas quando Deus levanta um homem, ali Ele faz o seguinte, Ele coloca em nós vasos de barro. Somos nós, porque um dia lá em Gênesis 1:26, Pai, Filho e Espírito Santo resolveram fazer, chegou a hora de fazer o homem. Tanto é que o versículo 26 diz assim, Gênesis 1:26, façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança foi feita de quê?
feita do barro. O vaso é feito de quê? Do barro. E o barro que o Deus fez o homem volta para onde? Volta para a terra. Ele é usado aqui na terra. Em Jeremias também fala, 18 fala que sobre Deus chama o profeta Jeremias para que ele desça à casa do olheiro, para que lá ele veja a obra de Deus. Como Deus fez a obra, como Deus fez o vaso, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo fizeram um vaso de honra. Vaso de honra foi a imagem e semelhança de Deus, aquele que foi formado pelas mãos de Deus. Tudo antes de fazer o homem foi formado pela palavra, mas quando houve um consenso entre Pai, Filho e Espírito Santo, foi feito pela mão de Deus. Essa obra-prima que é você, essa obra-prima que somos nós. Ali Deus fez algo muito valioso para ele, o vaso de honra para a sua casa. Eu, você, nós que servimos a Deus, que andamos com Deus, que somos tementes a Deus, que fazemos a obra de Deus, que honramos a Deus, que temos temor a Deus acima de qualquer coisa e não queremos nunca nos desviar desse caminho que Deus nos chamou para andar com Ele. Então, dito isso, ele pegou esse vaso de barro, versículo 7, assim, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Diga glória a Deus. Temos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse? Que tesouro é esse que Deus colocou no vaso de barro? O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito, aquele que nos ajuda, aquele que nos forja, nos molda e continua ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus, a tudo aquilo que diz a respeito do reino de Deus, do Pai, do Filho e a obra que Ele veio fazer em cada um de nós. Como é bom saber disso, né? Como é bom entender isso, porque as coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Imagine o seguinte, um vaso de barro, e Deus colocar nesse vaso de barro o Espírito dele, o Espírito Santo. Aquilo que ninguém dava nada, eu, você, que já fomos muitas das vezes criticados, condenados, rejeitados, abandonado, mas Deus viu em você, Deus viu em você um vaso de honra para Ele colocar o Espírito dele dentro de você, para fazer essa obra maravilhosa que Ele te chamou para fazer. Além de Ele te chamar, Ele te forja, Ele te molda, Ele te capacita, Ele te dá revestimento de poder e autoridade para que você possa dar prosseguimento à obra de Deus com excelência, com excelência. E assim que Deus faz. Deus não chamou, como nós lemos aqui agora, em 1 Coríntios 1, versículo 25, 26, o que Ele fez, quem Ele chamou, a quem Ele fez, que para o mundo é loucura. Não chamou nobres, não chamou grandes homens, mas chamou o pequenininho, o mais humilde. Chamou aquele que era rejeitado pela própria família. Pela própria família. Quantos hoje na família estão sendo rejeitados, já foram chamados de zero à esquerda, de ovelha negra, mas quando Deus resolve agir, quando Deus resolve entrar em ação com a sua providência, as coisas mudam. Tudo é transformado.
assim como muitos homens de Deus hoje, que estão hoje pregando a palavra, já foram massacrados, como nós lemos aqui, humilhados, né? Nós já fomos julgados e condenados até pelos próprios familiares, que não acreditavam mais em cada um de nós, não acreditavam mais que de nós pudesse vir alguma coisa melhor. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Muitos daqueles que foram perseguidos, Deus, muitos que já foram atribulados, muitos que já viveram tribulações. O próprio Jesus falou: no mundo terei tribulações, tem de bom ânimo. Um dia, a hora em que você olhar para o alto e chamar pelo teu socorro, que é o Senhor, diz o Salmo 121, leve meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Quando estava atribulado, quando estava sendo atormentado, quando você estava se sentindo só e não sabia como resolver a situação da sua vida no momento, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde, atribulado, cansado já de ser derrotado, cansado já de sofrer. Porém, diga assim, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Estava atribulado, mas nem por isso você estava sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Não angustiado, perplexo. Já viu uma pessoa angustiada, com o espírito angustiado? Ela fica inquieta, ela fica nervosa, ela não sabe se vai, se vem, ela não sabe o que faz, está fazendo uma coisa, já está mudando, querendo fazer outra, já está num lugar, já quer mudar para outro lugar, já está num trabalho, já não está mais satisfeito, já quer ir para o trabalho, não tem paz de espírito. Mas a palavra diz aqui, perplexo com o que está acontecendo em sua vida. Eu não posso acreditar, muitos já falaram sobre isso, eu não posso acreditar o que está acontecendo comigo, na minha vida. Eu não acredito, ou seja, eu não consigo entender o que está acontecendo no meu casamento, na minha saúde. Por que isso está acontecendo? Perplexo. De uma forma espantosa, em que as pessoas não conseguem enxergar o porquê daquelas coisas, o porquê daquilo que está acontecendo. Mas Deus sabe muito bem, porque Ele sabe como e quando vai te forjar. Porque Ele te escolheu não pelos seus belos olhos, Ele te escolheu não porque você é mais bonito do que o outro, porque Ele sabe quem é você. Ele sabe como vai te usar. Ele sabe quem é você para Ele, como você vai ser um instrumento na mão de Deus. Vaso de honra para glorificar o nome do Senhor. Perplexo. Muitos ficaram assim, muitos ficam assim, muitos estão perplexos. Porém, não desamparados. Diga, glória a Deus. Porém, não desanimados. Porém, há um que pode mudar essa situação na sua vida. Há um Deus que pode mudar, há um Jesus. E o Espírito Santo nos ajuda a essa transformação acontecer na nossa vida, abrindo os nossos olhos espirituais, nos dando o entendimento da palavra de Deus, o conhecimento, porque a palavra de Deus, o Deus desse século, cegou o entendimento de muitas pessoas, para não enxergar o caminho, não conhecer a palavra, não conhecer Jesus, não conhecer a verdade, vive no engano, na mentira, mentem para si próprio, com ilusões, com enganos de quem nós somos verdadeiramente, o que nós estamos passando verdadeiramente,
Tem gente que está sofrendo há muito tempo e continua se iludindo numa coisa que ele não é, dizendo que ele é. Eu sou o que sou. Eu não posso ser uma pessoa e dizer que sou outra. E se eu não sou a outra pessoa, eu sou realmente aquilo que eu vivo. O que eu vivo é o que eu sou. Como você está vivendo hoje? De quem te chamam hoje? Perdedor, derrotado ou vencedor? Uma pessoa de sucesso, uma pessoa de vitória, uma pessoa de conquista, uma pessoa que faz bem para os outros, uma pessoa que ora, uma pessoa em que tem o Espírito Santo e quando fala, algo de novo acontece. Há um entendimento sendo revelado, há uma esperança quando se ouve uma pessoa em que está ajudando a outra. Bom? E continua dizendo aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, perseguidos, porém não desamparados. Você pode estar sendo perseguido na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo ex, pela ex. Mas preste atenção, meu irmão, você não está desamparado. Você não está desamparado. Se você está firmado na rocha da palavra, o Senhor é que é o teu juiz, o Senhor é que julga a tua causa, o Senhor é que te fortalece, o Senhor é que te dá visão e entendimento daquilo que precisa ser feito para você reverter essa perseguição. Um dia, o apóstolo Paulo, aí foi o contrário, ele perseguia muitos cristãos, mas um dia ele passou a ser perseguido porque ele virou um cristão. Presta atenção. Ele estava sendo perseguido, mas também não estava desamparado. Ele perseguia, matava, prendia, torturava cristãos. Ele perseguia, mas um dia ele passou a ser perseguido, porque o Senhor entrou com a providência na vida do apóstolo Paulo, em que ele começou a reconhecer que o que ele estava fazendo era errado. Ele começou a entender que não era daquele jeito que o Senhor queria que ele o servisse. Tanto é que num caminho na estrada de Damasco, o próprio Jesus apareceu a Paulo e disse para ele, ainda era Saulo. Saulo, falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro foi o ponto final da perseguição de Paulo aos cristãos e o início da vida que ele foi perseguido, passou a ser perseguido, porque ele também se tornou um cristão, foi julgado também, criticado, foi condenado, porque Deus entrou em ação, porque Jesus quis mudar a história de Paulo, que passou a ser chamado Saulo passou a ser chamado Paulo. Amém, igreja? Amém? Perseguidos, porém não desamparados, porém não destruídos. Muita gente quer nos destruir, né? O inimigo é um deles, o nosso inimigo espiritual, invisível, mas real, aquele que vem para roubar, matar e destruir. Destruir. E é isso que o Senhor nos mostra, porque nós podemos ver uma transformação quando nós clamamos ao Senhor, falar, Senhor, olha quantos inimigos, o próprio Davi falava isso, olha quantos inimigos se levantam contra mim, olha quantos inimigos estão me perseguindo, estão buscando tirar minha própria vida. Assim aconteceu com Davi também. Assim aconteceu com o rei Davi, que ele tinha fama,
Ele era conhecido como guerreiro também, mas também ele era reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Ou seja, não adianta e não é o melhor você fazer a sua justiça. A sua justiça vem de Deus. Diga, minha justiça vem de Deus. É Ele, o Deus que eu sirvo, que é a minha justiça. Se eu estou justificado pela palavra de Deus, não temerei mal algum, porque mesmo que se levante um exército contra mim, eu não serei abalado, eu não serei destruído, porque o Senhor é que luta as minhas guerras. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Como é bom ouvir isso, Senhor. Como é bom ouvir isso. O Senhor, quando estava para levantar Josué, porque Josué, ele assumiu a posição de Moisés, porque Moisés não entrou na terra prometida. E quando o Senhor passou a levantar um homem que ele conhecia e ele chamou, ele disse, Josué, agora é contigo, Moisés é morto, então é você que vai conduzir a esse povo que eu tirei da escravidão do Egito para entrar na terra prometida, a Canaã que eu prometi ao povo de Deus. Então, diz assim a palavra, Josué capítulo 1, versículo 5, quando Deus falou, Josué, olha só, é você que vai liderar e distribuir a terra do outro lado. Vai tomar posse, mas antes de tomar posse tem luta, tem guerra. Ele está passando por uma guerra, meu irmão, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, com a sua família, seus parentes. Não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há. E ele disse para Josué, capítulo 1, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Continua dizendo aqui, versículo 4, Deus, o Deus, desde o deserto e o Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, serão o vosso limite. Diga glória a Deus. Será o vosso limite. Deus é tremendo, né? Quando Deus faz a obra, Ele faz uma obra perfeita e completa. Ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Isso é para nós também. Ninguém, se você está servindo a Deus, em espírito e em verdade, sendo fiel a Deus, praticando verdadeiramente a palavra, ninguém poderá te resistir. Porque é o próprio Deus que te defende. Amém? E o versículo 6 diz assim, ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, para ser bem-sucedido onde quer que você vai andar. É boa essa palavra, é ótima essa palavra.
Mas tem um porém, você tem que lutar, guerrear, para tomar posse daquilo que Deus te deu. Deus te dá. Mas tem uma parte que é feita por cada um de nós. Nós temos uma parte que nós temos que assumir a responsabilidade de cumprir aquilo que Deus determinou. Não afastar da lei, toda a lei que Moisés, meu servo, te ensinou, te mostrou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Muitos de nós queremos o melhor de Deus. Queremos ver Deus respondendo às nossas orações. Queremos ver o agir de Deus na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida financeira. É o que Deus promete. Mas por que muitos cristãos hoje não estão recebendo da parte de Deus aquilo que Ele prometeu? Boa pergunta, muito boa pergunta. Por falta de fidelidade com a palavra de Deus, por falta de fidelidade com a palavra de Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de leitura da palavra de Deus, por falta de comunhão com Deus, por falta de ser um com Deus, de andar na verdade de Deus, estão perecendo. O profeta Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é derrotado por falta de conhecimento. O meu povo não toma posse das bênçãos por falta de conhecimento. O meu povo não toma posse da vitória por falta de fidelidade comigo. Amém? É simples, né? Pastor, a bênção cai do lado direito do meu irmão da igreja, cai no meu vizinho lá na casa, cai um monte de bênção na vida dele, o bichinho não é nem crente. Por que eu estou na igreja, eu tenho clamado, mas será que você está sendo fiel à palavra de Deus? Será que você está sendo verdadeiramente um praticante da palavra de Deus? As bênçãos de Deus são em decorrência à obediência à palavra de Deus. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição. Desobediência, o nosso chão é de ferro e nosso teto é de bronze. Não tem como plantar nada e as nossas orações não passam do teto. Da misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu preciso de um conserto, eu preciso de um alinhamento com a palavra de Deus. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver e receber de Deus a revelação. Pedir a Ele, peça a Ele que Ele mostre aquilo que está errado em mim, que eu ainda não estou praticando, eu não estou fazendo e que tem desagradado a Deus, que eu tenho sido infiel com Deus, seja no dízimo, seja na oferta, seja na obra, seja onde